dia. Controlar um pouco o tom. Bom estar aqui com vocês, mais um domingo, para a gente pensar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e da importância fundamental que ele tem em nossas vidas e buscarmos, além de refletir um pouquinho, de colocar em prática também, que é muito importante. A gente às vezes até reflete sobre, mas esquece um pouquinho da segunda parte, que é até mais importante, que é fazer acontecer no dia a dia. Bom, então, inicialmente, vamos levando os nossos corações, os nossos pensamentos e, mais uma vez, pedindo ao plano espiritual superior aqui presente que nos ajude nessa reflexão, que nos ajude a torná-la, por que não dizer, uma oração direcionada a Jesus, aos seus ensinamentos magníficos, e que isso possa nos orientar e pavimentar o nosso caminho de luz em direção à nossa evolução. Que assim seja. Então, o capítulo de hoje é Pedi e obtereis. E aí, quando a gente lê assim, parece fácil, É só pedir e é beleza, Um pouquinho mais complicado, exige um pouquinho mais da gente. Então vamos iniciar aqui lendo um pouquinho a parte inicial, pelo menos aqui, desse capítulo 27. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 8. Então, aqui já nos traz uma observação que eu acho muito interessante, que muitas vezes a gente coloca a quantidade à frente da qualidade. E a gente acha que orando por muito tempo, nós estamos atingindo nossos objetivos, ou estando fazendo aquilo que o Criador deseja. Na verdade, não é bem assim. Nós precisamos ter algum tipo de avaliação disso. A gente simplesmente falar ou colocar palavras bonitas, muitas vezes, aquilo que está na prece, ou simplesmente repetir uma prece pré-escrita, tem um valor ínfimo para todos nós e para o nosso Criador. Então, a qualidade, ou seja, a forma como oramos, a sinceridade, a honestidade e principalmente a humildade que deve orientar a nossa oração, são aspectos muito mais relevantes e vão nos ajudar muito mais. E temos que ter em mente também uma outra coisa. Muitas vezes o Evangelho, quando ele nos fala aqui de prece, ele nem sempre nos traz aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Nós gostaríamos só de ouvir coisas elogiosas, coisas positivas sobre nós mesmos, ou coisas otimistas, tudo vai dar certo, não esquenta a cabeça, Mas, ao contrário, ele nos traz aquilo que nós precisamos trabalhar em nosso interior, em nosso íntimo. Isso é o que o Evangelho nos traz. Ele, feliz ou infelizmente, ele nos traz um pouquinho mais de trabalho.
Então não é simplesmente entregar, como se costuma dizer, entregar na mão de Deus. Né? Entregar na mão de Deus é uma frase interessante, bonita, mas muito comodista, né? Deus resolve. Então, na realidade, não é bem assim. Nós resolvemos. Ou não. É opção nossa. E nós temos que estar bem cientes dessa nossa obrigação, entre aspas, de resolver. Quais seriam, então, os objetivos da prece normais? Pedir, louvar, agradecer. Né? São os mais comuns. Só que, para fazer isso, nós precisamos contar com a emoção, a sinceridade, como eu já disse, né? E também o sentimento. Nós precisamos estar sentindo aquilo que nós estamos dizendo. Não dizemos por dizer, ou uma decoreba, se costuma dizer, né? Decoramos e falamos. O valor disso daí é praticamente zero. Né? Então, a prece não pode ser um ato mecânico, não pode ser um ato repetitivo e simplório da nossa parte, e vazio, né? Porque por mais belas que sejam as palavras, a prece pode ser vazia. Eu me lembro bem de uma distinção que a gente sempre deve fazer. Eu gosto muito de usar em aulas e preleções, muitas vezes, reflexões, grandes homens, muito mais evoluídos do que nós, né? E aí fico pensando o seguinte, poxa, mas será que não é simplesmente uma frase feita? Né? E muitas vezes as pessoas pesquisam frases muito bonitas e trazem a público, né? Ah, que legal, bonito isso aqui. Uma frase feita, entre aspas. A diferença entre frase feita e reflexão, e isso cabe aqui na prece, é que a frase feita é alguém no momento de inspiração escrever uma coisa muito bonita. Mas nós, quando lemos aquilo, nós não inferimos a profundidade do que está ali. Nós não refletimos sobre aquilo. Nós não tiramos conclusões no bom sentido. Apenas lemos e achamos bonito. Né? Então é muito importante a gente ter essa diferenciação também na hora de orar, fazer uma prece. Né? Estou falando uma coisa muito bonita, mas faz sentido para mim? Tem alguma relação com o que eu estou sentindo? Vai ter alguma utilidade? Está demonstrando meus sentimentos? Não é simplesmente uma coisa que eu li em algum lugar e achei bonito. Então é muito importante essa distinção, né? Lembrando que a forma, e como resumo disso, né, a forma nunca deve ser sobrepor ao conteúdo. Ou seja, falar bonito não significa colocar verdades ou colocar pontos importantes de reflexão. Não necessariamente. Tem gente que fala muito bonito e tudo soa pouco. Tudo soa assim, muito sentido. Ou seja, não vai levar. Então é importante que a gente acerte essas pequenas diferenças para entender melhor esse processo e tirar melhor proveito da prece. Vou dar um exemplo para vocês. Em povos antigos existia principalmente no Mediterrâneo, os povos mediterrâneos, existia uma cultura, um hábito social, e quando morria alguém, principalmente alguém um pouco mais importante, as pessoas, principalmente as mulheres da localidade, se reuniam e passavam a orar na casa daquela pessoa, e oravam às vezes por 24 horas. Então, o último país que eu me lembro que tinha um pouco esse hábito ainda era a Grécia, onde eles viam a figura das carpideiras, né? Então, as carpideiras, o que elas, não sei se fazem ainda, faziam até uns 20 anos atrás, morria alguém, elas iam até a casa, oravam a noite toda, até as 24 horas, e depois tinham o direito de levar todas as coisas da casa, todos os pertences, móveis, utensílios, etc. Então, esse é um costume ancestral, tradicional, né? Mas é exatamente o oposto do que a gente deve fazer, né? Ou seja, eu estou mostrando a antítese da intenção da prece. A gente está lá orando para levar vantagem, né? Para ganhar alguma coisa, de uma maneira sem sentimento, sem nenhuma percepção de humanidade. Apenas estamos cumprindo uma tarefa remunerada. Nada mais distante disso do que a verdadeira oração, a verdadeira prece, né? E aí,
nós dizemos também o seguinte, precisamos lembrar também o seguinte: quando nós vamos orar, nós estamos, na realidade, tentando estabelecer uma ponte luminosa entre o plano material e o plano espiritual, entre a criatura e o Criador. Então, como é que nós vamos estabelecer essa ponte, essa ligação? Quando a gente tem na nossa vida material algum compromisso, né? Seja profissional, seja social, o que a gente procura fazer? A gente procura colocar uma roupa adequada, né? Então, vamos dizer, eu tenho um encontro com uma pessoa que é muito importante para mim, uma pessoa que vai, de alguma forma, ser mais importante ainda no futuro, talvez, né? O que eu faço? Eu simplesmente saio para encontrar essa pessoa sem tomar banho, a roupa cheia de sujidades, a roupa mais velha que eu tenho, ou eu tomo banho, faço minha higienização, coloco uma roupa limpa, né? Se não puder ser, como diz aí o povo, chique no último, pelo menos que seja uma roupa boa, em bom estado, limpa, porque aquilo é muito importante para mim. Aquela ligação, aquela conversa que eu vou ter é fundamental. E quando a gente vai falar com Deus, como é que a gente faz? Então, gente, se a gente está se preparando para falar com alguém, nós vamos na melhor condição possível, não é assim? Porque nós iríamos em situação diferente para falar com o Criador, para falar com Jesus, com a espiritualidade superior. Só que aí nós não estamos falando de roupa bonita, não estamos falando de boa apresentação física, né? Nós estamos falando de boa apresentação moral, espiritual, né? Íntima. Nós estamos que estar limpos por dentro, né? A nossa intimidade. O que significa isso? Significa que, lembra da figura que está com a roupa suja, tira aquela roupa, vai tomar um banho, né? Vai fazer a sua higienização. Nós temos que fazer a nossa higienização espiritual antes de orar. Ou seja, nós temos que deixar de lado o preconceito, a raiva, né? A vingança, a falta de humildade, a contestação excessiva. E vestir o quê? Vestir as vestes da simplicidade, da harmonia, do amor, né? Da humildade e da paz interior, que é a parte mais difícil. Então aí nós estaremos nos vestindo para falar com Deus, estaremos prontos para pedir e obter através da prece. E muitas vezes a gente não tem essa noção. Muitas vezes nós vamos orar com raiva de alguém, preocupado com o problema material, até às vezes quando a gente ora para alguém, a gente ora pensando que aquela pessoa às vezes não merece a nossa oração. É muito comum também. Eu vou orar, mas essa pessoa é meio complicada, ela já me ofendeu, ela já me tratou mal, né? Ou seja, eu estou fazendo mais por uma obrigação, entre aspas. Então não é assim. Nós temos que... Você orar para uma pessoa sem se despir dos sentimentos negativos é como você colocar uma roupa falsa para uma entrevista de trabalho. Ou seja, eu estou acostumado a usar jeans e camiseta, mas nessa conversa eu vou botar um smoking. Não é, eu não uso smoking. O smoking vai estar tudo torto, todo mal ajambrado, porque eu nunca usei isso. Então é a mesma coisa aqui, né? Nós vamos falar com Deus tentando parecer algo que não somos. Estamos deixando de lado a sinceridade, a transparência e a paz e a harmonia. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Lembrando também que Jesus disse: a cada um será dado conforme suas obras, né? Não é assim? E não conforme suas palavras. É muito fácil falar. Agora, vamos colocar em prática, vamos fazer. Então, o fazer, colocar em prática, que vai realmente refletir. A verdadeira oração, na verdade,
É a prática da caridade. Essa é a melhor oração que nós podemos fazer. Quando nós colocamos em ação o amor, através da caridade, através do amor ao próximo, nós estamos orando realmente, de uma maneira verdadeira. Né? E muitas vezes temos que tirar também essa ilusão de que basta orar e tudo se resolverá sem o nosso concurso, sem a nossa ajuda, sem o nosso esforço. Né? E aí nós temos a conclusão óbvia, né? Que muitos poderão caminhar conosco. A espiritualidade, Jesus vai caminhar conosco com certeza, amigos, parentes, mas ninguém, nem mesmo do plano espiritual, caminhará por nós. O que tivermos que fazer, nós vamos ter que fazer. Com ajuda, sem ajuda, né? Nós escolhemos o caminho, mas vamos ter que fazer. Não basta simplesmente entregar, como eu disse inicialmente, né? Ou eu estou entregando para Deus. Alguém tem um problema muito difícil e você acha que já cansou de ajudar, você fala, vou entregar isso para Deus, eu não vou mais ajudar essa pessoa. Ou eu não vou mais me ajudar também, muitas vezes. Vou entregar para Deus. Deixa que Deus resolve. Nós vamos ter que resolver. Deus nos dá o caminho, assim como Jesus nos trouxe o Evangelho. Mas nós vamos ter que trilhar o caminho. Não adianta. Não é? E lembrando que a fé, ela ilumina o nosso caminho. A fé é representada pela oração. Mas é a ação e a caridade que nos leva a percorrer esse caminho na senda do bem. Não tem outro jeito. Né? E outra coisa, bom, isso, ano passado eu já falei, né? Muitas vezes pedimos ajuda e não nos ajudamos. Nós só queremos ser ajudados, mas não nos ajudamos. Buscamos misericórdia, queremos o perdão da nossa prece, mas não perdoamos ninguém. Então, quando alguém nos pede perdão, nós não aceitamos. Mas nós queremos ser perdoados. Oramos por isso muitas vezes. Isso são incoerências, gente. Eu não estou aqui dizendo que nós estamos perdidos, entre aspas. Todos nós temos isso em maior ou menor grau. Tudo isso aqui é uma lista quase interminável, né, de características que nós temos, pelo bem ou pelo mal. Né? O que a gente tem que fazer é tentar evitar aquelas mais graves, tentar contornar ou resolver preferencialmente todos esses problemas que a gente tem. Né? Um exemplo bem prático do dia a dia. Muitas vezes nós somos doentes, né? Estamos com algum problema de saúde. Chamada de cacofonia. E com esse problema de saúde, muitas vezes, nós vamos ao médico, recebemos medicação, se for o caso de cirurgia, etc. e tal. E oramos, né? Pedimos que orem por nós, tudo isso, né? E aí nós esquecemos de nos ajudar. Ou seja, estou me sentindo um pouquinho melhor, eu não posso, estou com problema. Isso aconteceu com um amigo recentemente, por isso que me veio problemas cardiológicos sérios, e ele aproveitou aí uns dias no local bem aprazível e abusou da bebida alcoólica, abusou de um monte de coisas comestíveis bem complicadas e passou muito mal. Mas ele sabia, né, que não podia. Ele teve problema, só que ele estava se sentindo melhor. Mas o problema não tinha se resolvido. O problema podia voltar. E ele, mesmo assim, isso não é um pouquinho cada um de nós? Quem nunca fez isso, parabéns. Porque a gente muitas vezes faz em maior ou menor grau, né? Outra coisa que é comum a gente fazer na prece é negociar. Né? Não se negocia com Deus, não se negocia com o Criador, nem com a espiritualidade que está dentro de tudo que acontece. Então nós queremos fazer troca, queremos fazer escambo na prece. Se eu tiver isso aqui, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Se nós temos que fazer, vamos fazer. Esquece de pedir alguma coisa em troca.
aquilo não vai facilitar a vida de ninguém no plano espiritual, não vai ajudar ninguém lá, vai ajudar nós mesmos. Então nós estamos, olha, para me ajudar, eu quero alguma coisa em troca. Não. Ou seja, para fazer o bem para mim mesmo, eu preciso ser recompensado. Não é estranho isso? A gente pensando assim parece muito estranho, né? E eu acho que é muito estranho realmente, mas a gente acha assim também, né? E o ideal seria a gente viver em prece constante. Pô, não dá para ficar rezando o tempo todo, não. Prece constante através de ações, atitudes, pensamentos. Isso é prece constante. Então, quando eu olho para o irmão com carinho, quando eu ouço alguém que está com problema, quando eu procuro ajudar alguém, eu estou orando. E é mais importante do que parar, sentar e passar uma prece, tá? Muitas vezes escrita. Isso é a prece mais importante. Nós temos que ter isso em mente, né? Essa prece constante, ela é mais difícil, claro, né? É mais fácil a gente sentar, pegar um livro de preces, como tem até aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias preces aqui, cada uma com um objetivo específico, a gente lê e está acabado. Não, isso aqui, gente, é só o prólogo, é só o começo, é só o introito, né? Depois a gente tem que colocar em prática. Não é simplesmente, eu já li tudo que está lá e tal, mas beleza. Não vai resolver a nossa situação, né? O Chico Xavier falava uma coisa muito interessante, né? Se 1/10 das pessoas de fé, estou falando das pessoas de fé, ele está falando, né? Agissem tanto quanto oram, sobraria bondade nesse planetinha azul. Né? Só que não é essa a proporção. Né? Nós oramos mais do que colocamos em prática. Muito mais. Então, isso quem tem fé. Imagina quem não tem, né? Então piora um pouquinho a situação. Então essa mensagem do Chico, eu acho que é uma mensagem adequada para a gente concluir essa reflexão de hoje. E que nós possamos sair daqui hoje com pelo menos uma noção um pouquinho melhor da importância da verdadeira oração, da importância de nos voltarmos para o plano superior, para o nosso Criador, para as mensagens sempre fundamentais e morredoras do Mestre Jesus. Então, isso, se a gente der um passinho nessa direção, já teremos feito alguma coisa muito bom por nós mesmos. Aí é quase que um egoísmo, né? Mas é um egoísmo saudável. Quando a gente faz algo que nos permite sermos melhores. É um egoísmo aceitável, saudável. Até Jesus aceitaria esse egoísmo nosso, né? Além de ajudar os outros, nós temos que nos ajudarmos, nos melhorando. Os seres humanos, né? Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu agradeço pela atenção de vocês. E vamos então, para encerrarmos, pedir a Jesus, a espiritualidade superior, que possamos sempre ter em nossa mente tudo aquilo que o Evangelho nos traz e que essas lições, que não têm nada mais nada menos que o objetivo de nos fazer melhores, nunca deixem a nossa mente e os nossos corações, e que possamos agir sempre na direção da paz, do amor, e dessa forma, de uma forma ou de outra, estaremos seguindo o Evangelho do Mestre Jesus e atendendo a missão que o Criador nos deu. Que assim seja.